Sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou a Malu Endringer. Eu sou a Malu Brum. E hoje vamos discutir sobre um tema muito importante. Pois é, eu já vou ler o caso aqui pra vocês. Discussão de caso clínico hoje, hein, Malu? Vamos fazer raciocínio clínico? Vamos. Então vamos. Paciente João da Silva, 72 anos, com história de diabetes tipo 2, hipertenso, infarto prévio há 3 anos, em uso de metformina, enalapril e AS. João foi admitido no hospital após procurar atendimento na emergência devido a febre, calafrios e falta de ar. O paciente relatou um quadro de tosse produtiva há 4 dias, com secreção espessa e amarelada e dor no peito ao respirar profundamente. No momento da admissão, João estava confuso e com dificuldade para se manter em alerta. Vixe! Ele apresentava sinais de desconforto respiratório e foi imediatamente colocado em suplementação de oxigênio. Sua esposa mencionou que ele não havia tido febre ou dificuldades respiratórias previamente e que o seu estado havia piorado nas últimas 24 horas. Ao exame físico, regular estado geral, descorado, desidratado, anictérico, acianótico, com febre. Sinais vitais: temperatura de 38,5, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, frequência respiratória 28 incursões por minuto, pressão arterial de 95 por 60 milímetros de mercúrio, saturação de oxigênio 88% em ar ambiente, tempo de enchimento capilar de 5 segundos. Ao exame neurológico, confusão mental, com dificuldade para manter a atenção, mas com resposta verbal coerente. No exame do aparelho respiratório, estertores bilaterais e roncos difusos. Ao cardiovascular, ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros. Ao exame abdominal, abdômen flácido, sem dor à palpação. As extremidades, pele fria e com tempo de enchimento capilar prolongado. Malu, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que ele não está bem. Exatamente. E a hipótese diagnóstica, se a gente pegar, vamos fazer raciocínio clínico. Vamos. O paciente está com alguns sinais de choque, né? Então, pele fria, pálido, está com tempo de enchimento capilar aumentado, né? Um estado mental alterado. Sim. Então, os sinais de choque ele tem. E agora, sinais de sepse, Malu? Sepse, vamos lá. Provavelmente é uma sepse de foco pulmonar, então, né? Ele tá com uma tosse secretiva, tá com dor no peito, não tá saturando bem em ar ambiente, tá 88, né? Exatamente. Tá com estertor bilateral, ronco difuso, então provavelmente seria uma sepse de foco pulmonar. Exatamente. E vamos relembrar agora, então, dos conceitos. Lembrando que a gente está fazendo essa discussão baseado no livro de emergências da USP. Então, só para começar, o que seria sepse? Vamos lá. Sepse é basicamente quando o paciente ele tem um foco infeccioso e o corpo dele responde de uma forma desregulada. Então, o que era para ser uma resposta inflamatória localizada generaliza, não é mais. Né? Ele generaliza. Fica mais, ele sistematiza, né? Então, o principal ali é o que? A gente tem uma disfunção orgânica, né? Isso aí. Que aí ele começa a afetar os outros órgãos também, né, Malu? Perfeito. Pode se restringir ou pode afetar outros órgãos Exatamente. também. Então, o que a gente pensa quando fala dessa sistematização? Então, uma frequência cardíaca maior do que 90, uma frequência respiratória maior do que 20, uma temperatura axilar de maior do que 38 ou menor do que 36 também, e uma leucocitose, né? Isso. Exatamente. Agora, quais são os fatores de risco da sepse? Então, extrema de idade, uma internação na UTI, né, o paciente com obesidade, com diabetes, né, com alguma infecção, algo que comprometa a integridade da pele, que isso favorece esse mecanismo, né, de uma infecção por algum tipo de bactéria, hospitalização recente e catéter venoso também, né, que também é um foco para sepse. Isso aí. No caso do nosso paciente, então, ele tem o extremo de idade, ele tem mais de 70 anos já. E ele tem a diabetes, né? Então, é isso aí. Perfeito.
Agora, sobre a incidência de sepse. A sepse, ela tem estudos que já estão falando que a incidência tem aumentado, né, com o decorrer dos anos. E isso se dá porque tem um maior número de pacientes convivendo com a imunossupressão, então, AIDS, HIV, os transplantados. Tem um maior desenvolvimento de micro-organismos multiresistentes, né? O aumento da expectativa de vida da população, né? Já visto que pacientes com 65 anos representam cerca de 60% a 85% dos casos. Então, aumentando a expectativa de vida, né? Então, aumenta também essa curva de incidência nessa idade. Uhum. E a melhoria no reconhecimento nos diagnósticos precoces da sepse, né? Então, aqueles critérios, né? Que SOFA, e todos eles que a gente vai comentar também já. Exatamente. Então, pensando um pouco agora na etiologia, nas causas de sepse, importante lembrar que a causa mais comum é a pneumonia, que é justamente a nossa suspeita nesse paciente, né? Sim. Um quadro pulmonar. E até 48% dos pacientes com sepse, com pneumonia, evoluem com sepse. Exatamente. E aí a gente tem alguns dados, né, sobre esses focos e qual que é a prevalência deles, né? Então, em ordem decrescente. Pulmão, 63,5% dos casos. E o paciente, o que ele vai apresentar? Uma tosse com expectoração purulenta, uma dispneia, né, uma dor torácica ventilatório dependente, crepitações localizadas. Então, é importante a gente linkar, né, essa parte da incidência, mas também juntar ele com os sintomas. Abdômen com 19,6%, então no caso de uma peritonite, apendicite complicada. Na corrente sanguínea, 15,1% com uma bacteremia, infecção generalizada. No trato urinário, 14,3% com uma pielonefrite, infecção urinária complicada. Então o paciente chega com uma disúria, né, uma urgência miccional, uma dor suprapúbica, hematúria, dor em flancos. E aí por diante, né? Em seguida a gente tem pele, o uso de catéter e sistema nervoso central, que seria uma meningite, por exemplo. Importante falar também que se a gente somar essas porcentagens, acaba dando mais de 100%, né? É verdade. Isso porque os pacientes, às vezes, eles podem apresentar, sim, mais de um foco de infecção. Então, sempre lembrar disso, que foi o que a Malu até comentou no início, né? Que pode, então, sistematizar. E lembrar também que a sepse, ela pode ter origem na comunidade, que é a maioria, mais de 80% o início é na comunidade, pode ser no ambiente hospitalar ou pode ser associado também a cuidados de saúde. Então, sempre pensar de onde veio. Perfeito. Agora, quais são os principais micro-organismos envolvidos, né, nessa etiologia da sepse? Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Né? Das etiologias, então, no ponto de vista geral, a gente tem infecções de vias aéreas superiores, então paciente com uma odinofagia, uma epidemia faríngea, pneumonia, que a gente já falou, infecção do trato gastrointestinal, infecção de catéteres e de dispositivos, né? Infecção do trato urinário, pele, partes moles, articulações, sítio cirúrgico e a meningite. Perfeito, Malu. Então, para a gente entender como que a sepse funciona, a gente tem que entender qual que é a resposta normal do nosso organismo. Então, diante de uma infecção, o que acontece? O micro-organismo patogênico, ele vai invadir um local que antes era estéril no nosso corpo. Isso vai levar a uma resposta inflamatória no lugar. Então, as primeiras células a chegarem seriam os macrófagos, né? Que é da nossa imunidade inata. Eles vão reconhecer, se ligar aos receptores, fazer a fagocitose dos detritos, do próprio invasor, né? E vão gerar aquelas citocinas pró-inflamatórias para recrutar mais células, enfim. Só que isso é regulado geralmente. Então, assim como a gente tem as citocinas pró-inflamatórias, a gente também tem
as anti-inflamatórias. Na sepse não é muito bem assim que acontece o processo, não é, Malu? Exatamente. Agora, um pouquinho desse processo de como ocorre na sepse, né? Então, a sepse, ela ocorre quando a liberação desses mediadores pró-inflamatórios em resposta a uma infecção excede os limites desse ambiente local, causando uma resposta generalizada e afetando órgãos à distância desse foco inicial. E a causa da sepse, ela pode ser multifatorial. Então, pode ser de efeito direto, né, dos micro-organismos, então, pela liberação das toxinas, ou por conta dessa resposta dos mediadores inflamatórios, ativação do sistema complemento, ou uma questão genética mesmo do indivíduo, né? Então, a sepse, ela pode ser definida como uma inflamação intravascular, descontrolada, não regulada e autossustentada que pode levar a uma lesão celular, que é a base para a gente entender essa disfunção orgânica da sepse, né? Então, a gente tem essa falência de órgãos, né? Que um dos motivos, né? A gente tem uma isquemia tecidual, então essa inflamação provoca uma redução do fluxo sanguíneo e impede os tecidos de receberem oxigênio suficiente. Uma lesão citopática, então a inflamação causa dano direto às células, né? Afetando principalmente as mitocôndrias, que é quem fornece energia, além de uma apoptose também. E aí a gente pode linkar uma coisa com a outra também, aqui na fisiopatologia, sobre como a sepse afeta a coagulação do sangue, né? Porque a gente também pode ter pacientes com sepse, como a cianose, por exemplo. Como que isso acontece? A sepse, ela desencadeia uma coagulação intravascular disseminada, né? E aí, essa coagulação intravascular disseminada causa microtrombos, né? E sangramento, que piora ainda mais essa inflamação e o dano aos órgãos, né? E o estado do paciente também. Perfeito, Malu. Exatamente. Pode ir. Agora, sobre as manifestações clínicas, né? Como um paciente com sepse vai se apresentar no hospital? Com sinais de infecção, né? Então, febre, vômito, uma dor abdominal, sintomas urinários, então a disúria, essa dor suprapúbica que a gente comentou, uma dispneia, né? Quando a gente está falando de um foco no pulmão. Uma resposta inflamatória sistêmica, então, taquicardia, taquipneia, alteração na pressão arterial, disfunção ou falência de órgãos, então, dificuldade para poder respirar, voltando, né, insuficiência renal, sinais de choque. E o que é importante? Os sinais não são específicos, eles podem variar de paciente para paciente. Sempre. Né? Então, por isso que a gente tem que utilizar lá aqueles critérios que a gente vai comentar, né, Malu? Exatamente. E sobre o exame físico, que o exame físico ele pode revelar pra gente um sinal de febre, né? Apesar de que tem pacientes que eles podem apresentar uma hipotermia, especialmente os pacientes idosos, os imunossuprimidos, né? Então pode ser o contrário. A taquicardia, né? Maior do que 90, que a gente tinha comentado. Uma taquipneia, que é uma frequência respiratória maior do que 20 funções por minuto. E isso é numa resposta inicial. Agora, numa fase tardia, o que pode ser? Uma hipotensão, né? Uma pressão arterial muito baixa, uma diminuição do tempo de enchimento capilar, né? Um livedo, uma cianose, né? Que é uma pele mais arroxeada por conta da falta de oxigenação. Né? Então, dos sinais de choque, no geral, né? No início a gente comentou sobre os sinais de choque que esse paciente tem, mas no geral, uma pele fria, pálida, pegajosa, aumento do tempo de enchimento capilar, livedo, cianose de extremidades, estado mental alterado, redução do débito urinário, uma hipotensão arterial. E outros já achados também seria o ilho metabólico, né? Que é a paralisação do intestino. E quanto mais sinais dessa disfunção orgânica o paciente tiver, então uma insuficiência respiratória, renal, hepática, mais grave esse paciente né, Malu? Perfeito. Só alguns comentários, assim, por que às vezes o idoso ou o imunossuprimido não tem aquela resposta, aquela sepse de livro, assim, né? Digamos assim, porque ela depende do sistema imunológico, é uma resposta exacerbada. E os idosos imunodeprimidos não têm um sistema imunológico
muito responsivo como de pacientes mais jovens, né? E lembrar também de sempre individualizar o paciente, exatamente o que você falou, porque no caso dos próprios idosos ou no uso de beta-bloqueador, por exemplo, não vai ter aquela taquicardia reflexa Perfeito. a uma hipotensão, né? Exatamente. Então, essa resposta, a gente precisa conhecer muito bem o perfil do paciente também e com quem que a gente vai lidar. E aí, outros casos também relacionando o paciente com o uso de medicamentos, que a Malu comentou, os idosos e imunossuprimidos podem não ter um caso de febre, eles podem ter justamente o contrário, uma hipotermia, uso de beta-bloqueador. Agora, em outros casos, pacientes hipertensos crônicos, eles podem ter uma hiperperfusão crítica, mesmo com uma pressão arterial mais alta, né? Maior do que o esperado. E pacientes jovens também, eles podem ter uma pressão arterial normal, porém, quanto mais eles pioram, essa pressão ela pode cair abruptamente de uma forma grave. Então tem que ter bastante atenção, fazer uma anamnese muito bem feita aí pra gente também investigar os medicamentos, né, Malu? Sim, a gente aprende muito isso com o Pietro e com o Vitor, né? Uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, mata aí a maioria dos diagnósticos. E agora voltando para a parte de exames complementares, como que a gente vai fazer? Não sair pedindo todos os exames existentes para todos os pacientes. Então, sempre tentar individualizar. No caso do nosso paciente, que é um foco pulmonar, né? Uma pneumonia que evoluiu para sepse, o que a gente pediria? Então, hemocultura. Hemocultura, inclusive, tem que pedir para todos os pacientes, né? Sim. São 2 pares em sítios diferentes, preferencialmente antes da administração do antibiótico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Exatamente. Como é um foco pulmonar? Radiografia de tórax. Radiografia de tórax posterior inferior e de perfil. Exatamente. Uma gasometria, porque, afinal de contas, a gente está lidando com a parte respiratória do paciente. Um hemograma, como o Malu até falou já, tem a CIRS, né? Que é todos aqueles critérios para ver se tem a leucocitose. Mas o que, Malu, que eu estou esquecendo? A gente tem que ver também a disfunção orgânica, né? Então, pesquisar se tem alguma disfunção hepática, né? Então, uma bilirrubina total, a gasometria você já comentou, creatinina para ver a questão renal, hematológico com contagem de plaquetas e metabólico lactato. Perfeito, Tem que Malu. pedir o lactato, né? E a gente tem que avaliar essa resposta inflamatória sistêmica, né? Agora, você comentou sobre uma coisa importante. Pedir o hemograma, né? E a hemocultura antes de iniciar o antibiótico. A gente tem alguns dados aqui, Malu. Esses exames, eles têm uma taxa de positividade que cai de 31% a 19% se feito após o início do antibiótico. Então, é importante, né? Se estiver demorando para irem coletar, de repente ligar lá no laboratório, pedir com muita gentileza para eles poderem adiantar, já visto que é um paciente grave, vai te ajudar. Né? Só que o que a gente vai comentar também, que é muito interessante, é sobre quando iniciar o antibiótico terapia, de acordo com o Survive Sepsis de 2021, né? Isso que aí. tem algumas atualizações interessantes que a gente vai comentar aqui. Real. E agora a gente já falou, então, do conceito de sepse, fator de risco, etiologia, fisiopatologia, exames complementares. Vamos falar do diagnóstico, então? Vamos. Como que a gente diagnostica sepse? A gente vai diagnosticar a sepse, então, quando a gente tiver uma infecção suspeita, isso é muito importante, não precisa ser uma infecção confirmada, dela ser suspeita, mas o score SOFA maior que 2 pontos, você já pode falar que é sepse. E esse paciente que a gente apresentou o caso clínico, com certeza tem mais de 2 pontos do SOFA. Com certeza. E aí, Malu, então entrando já nessa parte, né, das atualizações do Survive Sepsis de 2021.
Uma recomendação que eu achei muito interessante é que ele fala para os hospitais e os sistemas de saúde adotarem esses programas de melhoria de desempenho para lidar com a sepse, né? Então, isso significa fazer uma triagem, né? Uma boa triagem para você identificar esses pacientes que estão gravemente doentes ou em alto risco e criar e seguir os protocolos padronizando criar e seguir protocolos padronizados para garantir um tratamento rápido e eficaz. Né? Então, o objetivo é a melhoria desse diagnóstico precoce e desse tratamento aí também, né? Aumentando a chance de uma recuperação desses pacientes. E aí, sobre esses critérios que a gente comentou, tem o CIS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, o KISSOFA, que é o critério rápido de falência de órgãos sequenciais, o SOFA, que é a avaliação completa da falência de órgãos sequenciais, o NILS e o MILS, que são escalas de alerta precoce baseadas em sinais específicos. E aí, o que o Survival Sepsis trouxe, né, de um debate aí é sobre essa variação na precisão diagnóstica dessas ferramentas de triagem, que eles têm valores preditivos ruins, né? Então, por exemplo, do KISSOFA, que é a segunda recomendação que eles falaram, não é utilizado o KISSOFA sozinho, né, como uma ferramenta única para essa triagem, né, de sepse, de choque séptico, em comparação com SIRS, NILS e MILS, né? Isso porque o KISSOFA, ele foi criado para prever a mortalidade, né? Essa piora clínica. Ele não foi desenvolvido para ser uma ferramenta de rastreio, né? Então, o que acontece? Ele tem uma sensibilidade baixa. Ele é muito específico, mas ele tem uma baixa sensibilidade, né? Então, o que acontece? Ele identifica os pacientes que eles são mais graves, mas ele deixa passar muitos pacientes que têm sepse, mas como não está grave, ele não identifica, né? Exatamente. E como a gente quer usar isso para uma triagem, como que a gente deixa passar esses pacientes que ainda não estão tão graves, mas são pacientes que podem ter sepse, né? Exatamente. Então, isso é muito importante que você falou. E aí tem um estudo original que ele trouxe o seguinte: apenas 24% dos pacientes infectados tinham KISSOFA maior ou igual a 2. Mas desses 24%, eles representavam cerca de 70% dos casos graves, né? Ou seja, eles funcionam bem para identificar os pacientes com maior risco de morte, mas não detecta todos os pacientes com sepsis, que foi o que a gente comentou. Só que aí, ele não traz assim, use esse, entendeu? Então, ele só traz essa recomendação de não usar o KISSOFA sozinho. Sim. Perfeito, Malu. Então, agora chegamos no ponto-chave, que é o tratamento da sepse, né? Lembrar que a gente trabalha com prioridades, então sempre fazer a avaliação inicial e estabilizar esse paciente, né? Diagnosticar precocemente o paciente que pode ter sepse, coletar as culturas e iniciar o antibiótico assim que possível. Só para a gente dar uma recapitulada aqui nas medidas gerais, então. Suplementar oxigênio para manter ele acima de 94%. Então, o nosso paciente vai precisar, sim, suplementar oxigênio. E sobre acesso venoso periférico ou catéter venoso central. Pode sim fazer o catéter venoso central, mas ele não deve atrasar nem a infusão de volume, nem de droga vasoativa, nem de antibiótico terapia. Então, sempre estabilizar, mesmo que não seja com esse catéter venoso central. E agora chegamos nos antibióticos, né, Malu? Chegamos nos antibióticos. E aí, gente, a gente vai trazer um apanhado também de algumas atualizações que o Survival Sepsis de 2021 trouxe, porque ele traz uma nova perspectiva do tratamento desse paciente com sepse no pronto-socorro, né? Então, existe a possibilidade de administrar antibiótico na primeira hora, porém existe um cenário que você pode atrasar ou adiar em até 3 horas. Você já tinha ouvido falar desse, Malu? Eu ouvi com você. Então vamos discutir um pouquinho. Nós temos 3 grupos de pessoas aqui, né? Então, os que se beneficiam
desse antibiótico na primeira hora. É o paciente que está chocado, né? Então, o antibiótico o mais rápido possível. Então, o paciente está chocado, com uma história de infecção, parece sepse e o antibiótico tem que entrar rápido. Esse grupo, claramente, ele tem um benefício para antibiótico na primeira hora, né? O outro grupo é o provável. Tem vários achados, sua principal suspeita é que tem uma descompensação infecciosa, né? Então, eles também têm benefício nesse antibiótico feito na primeira hora. Então, é aquele paciente que ele não tá chocado, mas claramente é sepse, sabe? Você tem ali um foco infeccioso, tem uma história que faz te levar a isso. E tem um grupo dos possíveis, né? O que seria esse grupo? Que é a nova recomendação, né? O novo grupo que eles trouxeram. Quando você tem alguma dúvida, o Survive Sepsis trouxe essa atualização que a gente tem até 3 horas para trazer os dados complementares, né? De anamnese, exame físico, exames complementares para ver se vai iniciar a antibiótico terapia. Né? E por que isso, né, Malu? Porque existe uma grande crítica, principalmente na sociedade americana de doenças infecciosas, que falava que fazia muito diagnóstico presuntivo de sepsis e fazia uso irracional de antibiótico terapia em pacientes que não tinham sepsis. Né? Então, além disso, tem as complicações, né? Então, uma lesão renal aguda, alergia, farmacodermia, e acaba chegando em outros diagnósticos que eram prováveis, porém não infeccioso, como embolia pulmonar, pancreatite, entre outros, né? Então, é interessante essa nova recomendação deles, né? Sim. Então, tem até, quando você tem alguma dúvida desse paciente, você tem até 3 horas para coletar exames, né? Para coletar uma anamnese mais detalhada. Perfeito, Malu. É até importante porque esse uso desenfreado de antibiótico é até um fator de risco, né? Quem tem o uso prévio ou um antibiótico de amplo espectro, assim, não descalonar o antibiótico já é um fator de risco. Então, é muito importante você focar no alvo mesmo. No caso do nosso paciente, então, o indicado, de acordo com Emergências USP, seria o uso de ceftriaxona e azitromicina, que também cobre os germes atípicos, né? Então, fazer em torno de 5 a 7 dias, ver como que o paciente vai responder. Então, sempre focar, assim, no foco que você acha que pode estar sendo acometido. E aí, no caso da sepse, o importante ali da antibiótico terapia não é acertar também todos os casos, né? Você começa ele precocemente, mas não quer dizer que você vai acertar todos eles. Por exemplo, pode ser um paciente que ele não tem sepse, porém você enxerga esse início dessa antibiótico terapia como um mimetizador da sepse, né? Então ele poderia ter evoluído para uma sepse, né, nesse caso. Isso aí. Então, tem mais alguma coisa, Malu, pra gente poder comentar aqui? A gente tem os exames complementares desse paciente? Então, temos o resultado de alguns exames complementares desse paciente. No hemograma, de fato, estava com uma leucocitose com desvio à esquerda. A gasometria arterial estava com pH de 7,32, PaO2 de 60, lactato de 4,5 milimol/litro. A hemocultura a gente pediu, mas ainda não temos o resultado. Raio-x de tórax, de fato, estava com uma imagem sugerindo infiltrado pulmonar bilateral sugestivo de pneumonia. Perfeito. Então, agora a gente não tem mais dúvida de que é uma sepse, né? Exatamente. E aí, você acha que ficou claro? Tem mais alguma coisa pra gente poder discutir aqui? Achei que ficou bom, foi uma discussão boa. Eu achei que ficou bom também. Conseguimos revisar vários pontos, ver as atualizações, trazer pra galera também. E é isso. Pois é. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que a gente vai respondendo vocês, tá? Curte, comenta, compartilha. Estejam ativos aí nas nossas redes sociais. Sigam o Emergencast. Isso aí. E a gente também tem alguns patrocinadores, né, Malu? Temos, que tá ajudando demais no internato. Então, só pra lembrar da Medway, cursinho de residência, super prático. Qualquer horário você pode revisar. Lá tem flashcard, tem questão. E as questões são comentadas. Isso é uma coisa que me ajudou demais. E a CalcMed também, né, Malu? Se tiver alguma dúvida de diluição ou quiser acessar algum score rápido, tem passômetro agora também. Então, baixem esses aplicativos que eles são muito bons e inscrevam na Medway. E tem o pessoal da DocStage também, né, Malu? Pra contabilidade. Então, os
médicos recém-formados, que ainda não têm, ou até mesmo os médicos que já estão aí, né, na área, porém não confiam muito na contabilidade que tá atualmente, né? O Pietro e o Vitor sempre recomendam e eles utilizam também. Sim. É isso, pessoal. Um beijo. Obrigada. Até a próxima.